Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Rodrigo Atiki, sou engenheiro de computação e desenvolvedor de sistemas, professor, empresário. E eu estou gravando esse vídeo aqui porque muita gente está me perguntando o que faz um engenheiro de computação. Para quem não sabe, eu sou engenheiro de computação, minha formação básica. Comecei lá com 14 anos lá, aprendi hardware, toda essa parafernália aí. Sempre gostei de computador. Sempre fui uma pessoa curiosa, gostava de fuçar, consertar as coisas. E eu acabei me aprofundando nesse mercado, né? Então a gente sempre brincava, olha, se você já é louco sendo técnico de informática, consertando computador, você vai ficar mais louco ainda quando você fizer engenharia. Então o top, a parada louca aí era fazer engenharia e todo mundo que estava ali queria fazer eletrônica, queria fazer engenharia, tanto que a maioria acabou indo para engenharia, né? Ou fez sistemas de informação, mas a maioria da minha turma lá foi para engenharia e, e a gente descobriu o que é o inferno, porque quando a gente fala de engenharia, a gente fala de método científico, né? A engenharia ela é uma área do conhecimento, da ciência, podemos dizer assim, que ela trabalha com o conhecimento daquilo que já funciona. Então, a gente associa bastante a engenharia civil, porque, para quem não sabe, né, a história da engenharia no Brasil, por exemplo, ela tinha a engenharia militar e a engenharia civil. Então, se você quisesse ser engenheiro, você fazia engenharia civil e aí você ia aprender desde a construção até os engenhos, etc e tal. Então, você era um engenheiro. E essa engenharia ela foi se ramificando. Então, lá na década de 90, criou-se, né, a engenharia de computação desmembrada da engenharia elétrica. Então, você tinha engenharia mecânica, você já tinha engenharia elétrica, engenharia civil, né, você tinha outras engenharias ali mais relacionadas a máquinas, né, a produção, e aí a computação ela ficava entre o meio termo da engenharia elétrica e da engenharia da ciência da computação. Então você tinha ali, se você quisesse ser um bom programador, você tinha que fazer ciência. E se você quisesse ser um bom projetista de hardware, se quisesse trabalhar com hardware ali, com os componentes eletrônicos, com a construção de circuito, você tinha que obrigatoriamente fazer engenharia. E aí você não tinha tanta dificuldade porque a computação não era o que é hoje, né? Você não tinha uma computação, deixa eu fechar a janela aqui, tão complexa quanto você tem hoje. Então hoje eu tenho, não adiantou nada, mas não tem problema. Então hoje você tem um ramo da computação muito complexo, tanto que você tem hoje mecatrônica, né? Para quem não sabe, a engenharia mecatrônica ela mistura bastante coisa da computação com a engenharia a engenharia eletrônica, mas você tem ali a mecânica, você tem uma mescla de engenharias, porque essa é a complexidade do negócio. Ficou tão complexo que você precisou especializar. Então a minha área, a computação, ela se especializou no meio termo entre a ciência da computação e a engenharia eletrônica. Então, na minha formação básica, eu preciso saber tudo que um engenheiro sabe: cálculo, física, matemática, tá? São as bases, são as ferramentas bases da engenharia, associado às bases da eletrônica, né? Circuito, eletrônica básica, eletrônica digital, com as bases da ciência, que é a lógica de programação. Então você tem um profissional misto, né? Esse é o problema. Você tem um profissional misto. Você não é um cara muito bom numa coisa só. Você acaba sendo um profissional genérico. Você tem conhecimento de tudo. Então, se eu quiser, por exemplo, na computação,
partir para engenharia civil, eu quero fazer outra faculdade. Eu praticamente elimino os 3 primeiros anos. Porque tudo que um engenheiro civil sabe na base, todos os engenheiros, né? Eu consigo na engenharia civil. Se eu quiser partir para eletrônica, mais ainda. Então eu já tenho aquela base de eletrônica digital, de eletrônica analógica, de circuito, etc e tal. Então eu só vou fazer aquelas matérias que eu não faria na engenharia elétrica. Eu não preciso fazer tudo de novo. Porque no meu caso, do meu CREA, por causa da minha formação, eu não consigo trabalhar com projeto elétrico. Algumas universidades elas dão isso, né? A minha faculdade que eu fiz engenharia da computação, eu não consigo no CREA atuar como eletricista, engenheiro eletricista trifásico de alta tensão. Entretanto, basta eu fazer uma especialização, né? Uma BAT de matérias, eu não estou conseguindo lembrar agora, para eu poder me formar um engenheiro eletricista e poder trabalhar com projetos elétricos. No meu caso aqui, eu posso trabalhar com projeto elétrico até 127 volts, que é o projeto que a gente fala monofásico. Porque na indústria, o padrão da indústria é 24 volts. Mas professor, e a sua área? Por que você foi para sistemas? Primeiro, por uma questão de mercado e por uma questão de facilidade. Então eu tenho 32 áreas na computação. Eu tenho conhecimento básico de robótica. Então eu posso trabalhar com robótica, tá? Eu posso projetar robôs, posso programar esses robôs. Lógico, o conhecimento não vai ser igual ao do mecatrônico. Entretanto, a base para poder caminhar com minhas próprias pernas é a mesma, tá? Eu posso trabalhar com inteligência artificial, eu posso trabalhar com engenharia eletrônica, eu posso me especializar nas áreas da eletrônica, tá? Quando eu falo eletrônica, é nas áreas da eletrônica. Posso me especializar nas áreas da ciência, posso trabalhar com produção, porque por natureza, o engenheiro de computação, ele é um profissional lógico. Então, o engenheiro de computação, ele é um cientista da computação que manja muito de eletrônica e vice-versa. Então, eu tenho que saber bastante eletrônica e bastante lógica. E aí você vai ter que escolher o campo que você quer ir. Alguns viram professor universitário, faz lá o mestrado lá, vira professor, né? A licenciatura não pode mais, eu não sei porquê. Todo engenheiro, ele é um matemático, um físico básico, nato. Ele tem que saber nato, tá bom? Porque a ciência, a engenharia, ela é baseada na ciência, né? O conhecimento científico. Então, eu tenho que trabalhar com aquilo que funciona. A gente está vendo muitas pessoas hoje usando a ciência para dar a sua opinião. Isso está errado, porque a ciência ela é altamente questionável e ela é baseada em método científico. Ela é baseada na prova, no questionamento. Você precisa colocar aquilo em prática para saber se aquilo funciona. Se você colocou aquilo em prática, outras pessoas colocaram em prática e aquilo não funciona, você pode até acreditar naquilo, considerar aquilo, entretanto, você não vai aplicar isso como profissional, né? Por exemplo, você pode observar, né? Vamos pegar a engenharia civil, que é o que está todo mundo acostumado, você vê por que no Brasil ainda tem casa de alvenaria. Porque é muito mais fácil você trabalhar com alvenaria, você já aplicou isso, você tem método científico, é o que se sobressai, e todo mundo busca alvenaria. Ninguém quer sair da alvenaria, dá um trabalho, faz uma sujeira do caramba, polui o meio ambiente, é uma dor de cabeça danada. Entretanto, ninguém quer sair. Por quê? Porque funciona, é aplicado, é testado, vários lugares já testaram isso. É o método construtivo mais eficiente que você tem até hoje, né? No termo durabilidade, eficiência. Não é o mais rápido, mas no termo de eficiência e durabilidade, meu amigo, não tem nada comparado. E assim é na engenharia. Então o profissional da engenharia ele tem que ser um sujeito pragmático. Ele tem que ser capaz de testar, avaliar, né? Ele tem que ver o que funciona, o que não funciona, para ele poder praticar aquilo que funciona. Porque é assim que o mercado funciona também. Quando você vai para o mercado de trabalho, né, muitos acabam desistindo, se perguntando por que eu desperdicei 5 anos da minha vida nisso aqui. Mas é porque ele não conseguiu entender ainda o que o mercado precisa com o conhecimento que ele tem.
Então não, você tem 32 áreas para você trabalhar. Eu escolhi desenvolvimento de sistemas porque é aquilo que o mercado precisa do que eu sei. O mercado agora que está precisando de inteligência artificial. É agora que a inteligência artificial está chegando na minha região. Então, eu tenho esse delay. Então, eu preciso acompanhar as características locais. Senão, eu vou precisar mudar. Eu não gosto de mudança. Então, é mais fácil eu me adaptar ao local e adaptar depois o local a mim. Então, você tem que saber ser pragmático. Você tem que ser um profissional pragmático. Você tem que ser um profissional analítico, que vai checar e verificar aquilo que funciona, com base no conhecimento científico. E aí, se você tiver que dar a sua opinião, você não vai usar o nome da ciência para dar a sua opinião. Tá? Falando ainda sobre a engenharia de computação, o que eu posso trabalhar aqui? Vamos lá. Eu posso trabalhar com desenvolvimento de sistemas, porque, entre aspas, né, existe uma hierarquia. Então eu tenho o topo da pirâmide, a engenharia, depois eu tenho a ciência e depois eu tenho os sistemas. Então, a engenharia é o que agrega o conhecimento de todos os outros abaixo. Então, o cientista da computação é o cara que manja muito de programa, ele vai ser um profissional lógico e todo o trabalho dele é em função do código. Tá? Ele tem algum conhecimento genérico de hardware, mas o trabalho forte dele é com lógica de programação. Tanto é que você tem muitos frameworks, muitas ferramentas de código para desenvolver código feitas por cientistas. Você quase não vê um engenheiro de computação desenvolvendo isso. E também você tem o pessoal dos sistemas de informação, que é a camada mais, digamos assim, ligada ao usuário final. Porque o cientista da computação, ele é um cara muito lógico, é um cara muito focado, muito caixinha, muito inteligente. Só que a gente que é da exatas acaba tendo alguns conflitos com o pessoal da humanas, né? O usuário, é muito comum o cliente chegar a te pedir uma coisa e você passar raiva para tentar entender o que ele quer de você ali. Você não, né? O cliente não sabe expressar, aí você tem que fazer licitação. Eu não consigo falar isso até hoje. Você tem que levantar os requisitos com o cliente, você tem que fazer questionário, o cliente não responde direito, é um problema do caramba, muita dor de cabeça. E aí você tem um profissional que é o sistema de informação, que é o profissional mais ligado ao cliente, tá? Que tem um pouco de conhecimento de informática também, de hardware, de software, não é tanto quanto o engenheiro e o cientista, mas ele sabe lidar mais com a pessoa, com o cliente, ele sabe levantar as necessidades do cliente. Então esse curso ele é focado nisso, tá? Então o engenheiro acaba sendo topo, porque eu tenho que saber levantar requisito, porque como que eu vou construir uma máquina, um software, se eu não sei o que o cliente precisa? Então eu tenho que saber me comunicar com o cliente. Alguns cursos de engenharia oferecem isso. Você também vai aprender empreendedorismo, eu acho que isso é padrão, liderança, empreendedorismo, tá? Vai ser padrão para todos eles, mas você acaba tendo que saber lidar com o cliente, você acaba tendo que saber desenvolver software, você tem que saber. Então, ele acaba sendo o profissional mais completo, tá bom? Exceto se você for militar. Eu prestei recentemente aí o concurso da aeronáutica para trabalhar como militar temporário. Meu curso de engenharia não serviu para eles, mas em qualquer outro lugar que você for, se você for engenheiro, ele vale como sistemas de informação. E aí criaram os tecnólogos, né, que são aqueles cursos mais técnicos, né, um curso mais prático. Você é mais mão na massa, você vai manutenir o hardware, você vai dar manutenção no software. Você não vai construir, tá? O engenheiro, o cientista, os sistemas, eles são habilitados tanto para dar manutenção quanto para construir, né? Se você tiver peito, dinheiro, tempo, muito neurônio para construir um computador hoje, parabéns, vai em frente. Eu te apoio. Mas, né, você vai ter o conhecimento teórico ali para você saber construir, você vai mexer no transistor, você vai mexer ali no hardware mais profundamente, você vai saber trabalhar no software ali na camada que conversa com o hardware, é uma coisa mais máquina. E aí você vai descendo para o tecnólogo, que é uma coisa mais homem, né? Que você pode fazer um tecnólogo em desenvolvimento, em hardware,
para você poder ter ao mesmo tempo uma formação superior e você ter algum conhecimento prático ali. Eu, sinceramente, depois que eu descobri que minha área não era tanto engenharia, que eu poderia me enquadrar no mercado de trabalho mais facilmente com tecnólogo, eu quis trancar e fazer tecnólogo. Só que como eu já estava no terceiro ano e eu adquiri conhecimento pra caramba, cara, muito conhecimento, eu preferi continuar meu curso de engenharia e me especializar à parte, porque o mercado, ele não exige papel. O mercado não está preocupado com o seu diploma, o mercado está preocupado com o que você agrega para ele. Então, mesmo que você não tenha a formação, se você tem a capacidade técnica, mesmo sem papel, papel do governo para falar que você é capacitado, você tem capacidade no mercado, você conseguindo provar isso. Agora, se você quer ser funcionário público, sinto muito, você vai ter que partir para a parte burocrática. O seu conhecimento não importa tanto, o que importa é o papel. Então você vai ter que investir no papel para você conseguir isso. Bom, aqui eu trabalho como desenvolvedor, tá? Eu me especializei na área de desenvolvimento de sistemas para a web, tá? E eu atuo desenvolvendo websites, tá? Sistema em nuvem, todo sistema em nuvem é um website, tá bom? Ele pode ser aquele site institucional bonitinho, ele pode ser um blog, ele pode ser um e-commerce, eu tenho as ferramentas próprias para isso, tá bom? Se você quiser estudar, fica a minha dica aí como profissional do curso que você quer fazer, fica a sua dica de carreira. E se você tiver alguma sugestão melhor, deixa aqui nos comentários desse vídeo, tá bom? Pra gente poder ir agregando conhecimento, beleza? Galera, se inscreve aqui no meu canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo e até a próxima. Valeu!